Boa noite. Estamos iniciando mais uma sessão ordinária da Câmara Municipal de Assis. Quero cumprimentar a todos aqueles que nos acompanham pela Rádio Câmara e também pela TV Câmara. Havendo quórum regimental, declaro aberta a presente sessão. Os vereadores da Câmara Municipal de Assis iniciam seus trabalhos. Eu solicito ao vereador Luiz Antônio Ramon, primeiro secretário, para que proceda a leitura de 2 ofícios. Sim, senhor presidente. Ao senhor Alisson José de Andrade, diretor do Departamento Legislativo, Câmara Municipal de Assis. Justificativa por ausência de agente político nas sessões ordinárias e outras. A unidade de pessoal e financeira da Câmara Municipal de Assis, nesta declaração representada pelo seu diretor financeiro, que esta subscreve, vem informar que o nobre edil, senhor Fernando Augusto Vieira de Souza, não comparecerá à presente sessão ordinária, tampouco reuniões de comissões, caso haja, no dia 4 e 5 de novembro, por motivos pessoais, devido ao fato de tratamento de saúde, conforme declaração médica protocolada em seu prontuário funcional. Na oportunidade, renovo o protesto de estima e consideração, colocando-me à disposição para sanar quaisquer dúvidas ou esclarecimento. Atenciosamente, vem assinado por Fábio Silvério da Silva Júnior, diretor financeiro. Também endereçada ao diretor do Departamento Legislativo da Câmara Municipal de Assis, Alisson José de Andrade, justificativa por ausência de agente político nas sessões ordinárias e outras. A unidade de pessoal e financeira da Câmara Municipal de Assis, nesta declaração representada pelo seu diretor financeiro, que esta subscreve, vem informar que a nobre edil, senhora Vanessa de Oliveira Paulo Eugênio, não comparecerá à presente sessão ordinária na presente data por motivos pessoais, devido ao fato de tratamento de saúde, conforme declaração médica protocolada em seu prontuário funcional. Na oportunidade, renovo protestos de estima e consideração, colocando-me à disposição para sanar quaisquer dúvidas ou esclarecimento. Atenciosamente, vem assinado pelo senhor Fábio Silvério da Silva Júnior, diretor financeiro. Lido, senhor presidente. Gostaria de agradecer a presença também do senhor Queco Noronha, assessor do deputado estadual Ricardo Madalena. Seja muito bem-vindo. Em votação, a ata número 53 da 37ª sessão ordinária, realizada no dia 29 de outubro de 2024. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação da ata permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovada por unanimidade a ata número 53 da 37ª sessão ordinária, realizada no dia 29 de outubro de 2024. Solicito ao primeiro secretário a leitura da matéria do expediente. Os requerimentos, moções e indicações estão disponíveis no mural e no site da Câmara, para a ciência dos vereadores e também de toda a população. Leitura do expediente da 38ª sessão ordinária, em 4 de novembro de 2024. Projeto de Lei 178/2024 do Poder Executivo dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial para os fins que especifica, no valor de R$200 mil, junto à unidade orçamentária do gabinete do senhor prefeito municipal. Projeto de Lei Complementar número 2/2024 do Poder Executivo. Altera dispositivos da Lei Complementar número 14, de 14 de novembro de 2006, que dispõe sobre o regime próprio da Previdência do município de Assis e da outras providências. Informações, solicitações de prorrogação de prazo para respostas de requerimentos, moções e ofícios apresentados pelos vereadores já estão publicados no site da Câmara Municipal e enviados no e-mail de cada solicitante. Projeto de Decreto Legislativo número 18/2024, autoria da vereadora Viviane Aparecida Delmassa Martins, outorga o título honorífico de cidadão assisense ao doutor Danilo Zanuto de Oliveira Medeiros.
Projeto de Decreto Legislativo número 19/2024, de autoria da vereadora Viviane Aparecida Delmassa Martins, outorga o título de cidadão acisense ao Dr. André Luiz Paulucci. Ofício número 39/2024, do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb, Assis, São Paulo, encaminha parecer técnico Fundeb Assis, referente às contas do terceiro trimestre do ano fiscal de 2024. Ofício sem número da Câmara Municipal de Assis encaminha balancete da despesa de outubro, referente ao período de 1/10/2024 a 31/10/2024. Departamento Legislativo da Câmara Municipal de Assis, em 4 de novembro de 2024. Lido, senhor presidente. Havendo requerimentos, moções e indicações apresentadas em regime de urgência, solicito ao primeiro secretário que proceda a sua leitura. Senhor presidente, não consta para a presente sessão nenhum requerimento, moções ou indicações para a leitura. Perfeito. Coloco em discussão os requerimentos, moções e indicações pelo prazo improrrogável de 5 minutos para cada vereador. Os vereadores poderão se inscrever pelo painel eletrônico. Com a palavra, o vereador Fernando Circa. Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos, ao público presente, quem nos assiste através das redes sociais, TV Câmara, Rádio Câmara. Eu venho aqui na tribuna hoje para falar sobre alguns requerimentos que eu fiz nessa noite. Em destaque, o requerimento em que eu solicito informações do Poder Executivo referente aos empenhos das viagens da educação, requerimento de número 331. Estivemos, eu e o vereador Fabinho Alerta Verbal, na Secretaria Municipal de Educação, após recebermos uma série de reclamações de pais, de professores, coordenadores, gestão das escolas, sobre o cancelamento de viagens da Secretaria Municipal de Educação. Essas viagens estavam planejadas há meses, através de projetos pedagógicos que foram apresentados pela gestão, junto à Secretaria Municipal de Educação. Apesar do valor ser irrisório, frente aos mais de 150 milhões de orçamento da Secretaria Municipal de Educação, o valor de R$15 mil foi o que impossibilitou essas viagens de acontecerem conforme estavam programadas. Então, eu e o vereador Fabinho Alerta Verbal estivemos lá, pudemos consultar a situação dos ônibus e descobrimos que, na verdade, o problema não era ônibus. O problema era realmente a falta desses empenhos, a falta da reserva desses R$15 mil para custear essas viagens. E, com isso, a secretária arbitrariamente, simplesmente cortou o recurso e essas crianças ficaram com uma frustração tremenda, porque, imagine, você que tem filho, você que tem neto, sabe como que é para uma criança pequena uma simples viagem, a expectativa toda que gera, o ânimo, aquela ansiedade, e aí a secretária foi lá e cortou. Então, fazendo nosso papel fiscalizador, fomos lá ver o que estava acontecendo. E pudemos lá ser atendidos, estivemos junto com a TV Câmara, fomos atendidos pela servidora Denise, que pôde nos explicar que realmente tratava-se de um corte de verbas. Isso a gente não entende. Porque para pagar hora extra para funcionário da educação que é próximo a adultos, tem. Para pagar gratificação para funcionário comissionado, tem. Mas aí, na hora de levantar R$15 mil para pagar uma viagem pedagógica para as crianças, não tem. A gente fez toda essa movimentação, levamos a TV Câmara, gravamos matéria, divulgamos nas redes sociais, fizemos pressão e, aparentemente, a secretária voltou atrás e apareceu o dinheiro para custear essas viagens. A gente vai continuar acompanhando de perto e nesse requerimento eu solicito informações sobre os empenhos da viagem, porque chegou até a gente que parte do problema seria que esse dinheiro não teria sido reservado através dos empenhos no tempo correto. Eu também solicito na noite de hoje mais algumas informações referente à prestação de contas do João Mendes e da Aspat, depois de a gente ter descobrido que as matrículas falsas estavam todas centradas lá, a gente quer saber o que estava acontecendo. Requero também informações sobre a UPA, sobre acompanhamento da prefeitura na UPA, sobre a questão da própria FEMA e principalmente em relação aos contratos de direção ali. A gente descobriu que
alguns dos cargos de direção da UPA estavam sendo exercidos por PJ, o que levanta um questionamento e traz uma enorme insegurança jurídica sobre a regularidade desses cargos, porque existe o direito trabalhista, existe uma série de normas e leis que definem que a situação naquela em que o serviço é prestado na UPA, onde tem a pessoalidade, onde tem a subordinação, onde tem lá os critérios definidos pelo direito trabalhista para comprovar o vínculo trabalhista, não pode ser fixado o regime de trabalho via CNPJ, mas sim via CLT ou concurso público. Então, eu solicito essas informações da FEMA para que a gente possa ter mais clareza e monitorar mais de perto a unidade de pronto atendimento, que é tão importante para a nossa cidade e para a nossa gente. Por enquanto é isso, presidente. Muito obrigado. Continua a inscrição. Quanto a essa situação que o vereador Fernando acabou de elencar das viagens, realmente acho que não sei se houve o retorno de todas as viagens aí, mas na semana passada uma equipe de escolar da Escola Angélica Morim, inclusive a minha filha faz parte do corpo docente, ela foi agraciada aí com a viagem até a cidade de São Paulo, visitar o Museu do Ipiranga. Então, eu quero agradecer aí a professora que acompanhou e a diretora também da Escola Angélica Morim. Foi um momento muito importante na vida das crianças da escola do Angélica Morim, do ensino fundamental, o 4º ano, né, do ensino fundamental. Então, encerrada as inscrições. Em votação, os requerimentos e moções. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovados por unanimidade os requerimentos e moções. Passaremos agora para o uso da palavra pelos vereadores, seguindo a ordem de inscrição, limitado a 2 oradores, pelo prazo improrrogável de 10 minutos cada. Hoje estão inscritos para fazer o uso da palavra os vereadores Edson de Souza e Fernando Pereira Sirquia Júnior. Vereador Edson de Souza, o senhor fará uso da palavra? Sim, senhor presidente. Com a palavra o vereador Edson de Souza. Boa noite, senhor presidente, a mesa, nobres vereadores, público presente, pessoas que nos assistem através da TV Câmara, Rádio Câmara. Muito boa noite a todos. Esse é o momento que o vereador tem o tema livre e eu considero muito importante esse momento, que nós temos 10 minutos, né, para falar de vários assuntos que muitas vezes nos 5 minutos que temos não conseguimos. Então, fico muito feliz por essa oportunidade, tendo em vista que praticamente por ser final de ano já, né, e mandato de 2024, eu vou usar esses 10 minutos pela última vez esse ano 2024. Mas, primeiramente, quero agradecer a Deus pela vida, pela saúde, pela família. Agradeço a Deus para minha esposa, a Elisângela, minhas 2 filhas, a Heloísa e a Elisa, e pela oportunidade de poder estar aqui servindo a nossa população como representante de toda a nossa comunidade, toda a população de Assis. Eu fico feliz pela chance que nos deram de dar continuidade a representá-los a partir de 2025, dando continuidade ao nosso trabalho. Parabenizo a todos os vereadores e aqueles que não estarão conosco em 2025, com certeza Deus tem um plano diferente, algo novo para cada um de vocês. E, com certeza, o homem faz planos, mas a resposta certa vem de Deus. E Ele sabe todas as coisas. Então, nós parabenizamos a todos vocês pelo trabalho que fizeram nesse mandato. Cada um com a sua excelência, defendendo a sua tese, e cada um fez o seu melhor. Eu fico muito feliz de fazer parte dessa Câmara, uma Câmara seleta, pessoas, vereadores que realmente dedicaram e representaram muito bem a população, fiscalizando, cobrando, né, e trabalhando em prol da população. Também, nesse tempo, eu quero parabenizar a Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil. Esse mês de novembro, dia 15 de novembro, a Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil, ela completa 73 anos.
A Igreja Quadrangular, ela veio dos Estados Unidos em 1951, já está em mais de 130 países do mundo. A Igreja Quadrangular brasileira, ela cuida de 22 países no mundo, mas a Quadrangular está em mais de 130 países. E em todo o Brasil, né, nós temos implantado a bandeira quadrangular. E nós queremos parabenizar a todos os pastores quadrangulares, todos os membros quadrangular, mais de 2 milhões de membros aqui no Brasil. E nós ficamos felizes que é uma igreja que tem crescido bastante e faz um trabalho social importantíssimo. É a extensão do poder público. Faz um trabalho brilhante na área da saúde. Nós temos ônibus que se chama Projeto Lucas, que leva voluntários, né, que trabalham na área da saúde em lugares que têm dificuldade, né, cidades e estados que têm dificuldade com a saúde, e esse ônibus chamado Projeto Lucas tem vários médicos, odontológicos, pessoas profissionais da área da saúde para cuidar da saúde das pessoas. Também tem o Projeto Margarida, que cuida das pessoas, das mulheres, né, que estão passando por situação, né, de câncer de mama, até mesmo faz tratamento e prevenção. Então, a igreja, ela é relevante na sociedade. Ela faz um trabalho importantíssimo que, muitas vezes, o poder público não consegue atingir. A igreja, em geral, não estou falando da Quadrangular porque eu conheço a Quadrangular, mas eu sei que a Igreja Católica faz isso, os espíritas fazem isso, as religiões fazem um trabalho social muito importante para a sociedade. Então, eu falo da Igreja Quadrangular, porque eu sou da Igreja Quadrangular e tenho visto o trabalho importante que a igreja faz. Então, quero parabenizar, né, ao missionário Mário de Oliveira, presidente nacional, ao presidente estadual Antônio Estefan e ao nosso superintendente regional aqui de Assis, pastor Antônio Zurdo, e todos os pastores. Também eu quero parabenizar, esses dias nós tivemos aí um trabalho lindo que o César Nunes está fazendo na área do esporte, e tivemos aí um campeonato bem legal aí, que é do Paresp, né, junto com a ADEVAR, os Paralímpicos, né? E temos vários atletas que receberam várias medalhas, né? Então, eu vou até ver se eu consigo ler aqui rapidinho alguns nomes que eu pedi para o Cezinha passar para nós, e de pessoas que trouxeram medalha para a nossa cidade. O atletismo, a ACD, né? A Celina Figueiredo, o Alexandre Honorato dos Santos, Diego Roberto de Freitas, Gerson Bezerra Silva, José Carlos dos Santos, Marcos Paulo da Silva, Rafael Duarte da Silva Gomes, Silvano Borel de Oliveira, Silvio Lucas, Valdeci Inocente, João Donizete, e também, isso foi o pessoal do atletismo, e de natação, a Clarice Moreira, Eduardo de Almeida, Silvio Lucas, Gerson Bezerra. Então, agora no final de semana, a fase final do Paresp 2024 contou com cerca de 50 cidades e quase 500 atletas inscritos. A equipe de atletismo encerrou a competição em 10º lugar no geral, e 156 pontos. Já a equipe de natação ficou em 15º lugar geral, com um total de 44 pontos. Né? Então, agradecemos também a comissão técnica, a Beatriz, o Everton, a Maria Rita, a Ana, a Carolina, também os guias, o André, o João, a Vanessa, o Fábio, os atletas, né, que já citamos os nomes, e os atletas tiveram 3 ouro, 7 prata e 3 bronze. Natação, 1 ouro, 1 prata e 1 bronze. Total, nessa última agora, 16 medalhas. Mas na competição do Paresp da semana passada, foi mais de 40 medalhas. Então, nós estamos vendo aí esse trabalho lindo, né, que a equipe tem feito representando a cidade de Assis. É tão gostoso nós darmos boa notícia, ver o esporte aí cada vez mais avançando, levantando a autoestima, melhorando a saúde das pessoas. Isso aí é muito importante. E falando em saúde, esse mês de novembro é conhecido como mês Novembro Azul, né? E nós temos, eu fiz um projeto que é Programa de Saúde do Homem, foi em 2021,
né? Então, os homens são mais arredios aos tratamentos preventivos. Há inúmeros exames de tratamento que os homens podem realizar como forma de impedir o agravamento de inúmeras doenças. Então, nós incentivamos aí, nesse Novembro Azul, também tem um projeto de 2014, que foi o Alexandre Cachorrão e o Gordinho que fizeram, né, de Novembro Azul. Quero parabenizar eles, e é incentivo dessa campanha, né? Então, muito importante, né, a gente incentivar, conscientizar o homem fazer tratamento. Na maioria das vezes, o homem que é casado, a mulher que incentiva mais. Vai procurar o médico, eu vou com você. E muitas vezes, quando a mulher vai com a gente, facilita mais, porque ela sabe mais da gente do que a gente mesmo, né? Então, por isso que a mulher, ela sempre acompanha o homem na fazer esses exames, e isso é importante. Mas é um incentivo, né, nesse Novembro Azul, os homens se prevenirem, se cuidarem, e essa campanha, com certeza, é fundamental para você cuidar melhor da sua saúde, né? Os seus filhos, a sua esposa, precisa muito de você, e com saúde. Então, quero agradecer, senhor presidente, por esses minutos. Obrigado. Vereador Fernando Sirque, o senhor falar o uso da palavra? Sim. Com a palavra, vereador Fernando Sirque. Boa noite a todos novamente. Muito obrigado pela palavra, presidente. Eu subo aqui nessa tribuna para continuar tratando sobre educação. Eu sei que é repetitivo, mas mais repetitivo ainda é lidar com a secretária de Educação, que insiste em fazer completamente tudo errado. A gente fez na semana passada, na sexta-feira, mais uma reunião com a secretária Dulce, e dessa vez pudemos também trazer o secretário de Negócios Jurídicos, Ricardo Barbosa. E, novamente, o prognóstico é muito ruim. A gente vem acompanhando uma série de irregularidades na educação, fazendo esses apontamentos, mas, infelizmente, parece que nada funciona no modo amigável com a secretária Dulce. A Câmara aponta, ela não faz nada, a Câmara leva ao Ministério Público, o Ministério Público chama, e, mesmo assim, ela tem dificuldade de fazer o que é certo. A gente viu toda a tour do SEDET, em que o SEDET foi descoberto como um centro de irregularidades a partir do que foi descoberto pela Diretoria Regional de Ensino, várias matrículas falsas feitas em nome do município que geraram arrecadação do Fundeb. E, ao invés de transformar esse local cheio de irregularidades em um local regularizado, inclusive me propus, junto com a comunidade, de discutir, de formatar, de redigir um projeto de lei para regularizar a situação do SEDET. E nos colocamos de portas abertas, enquanto Câmara, para ouvir, para discutir, para sentar com pais, para sentar com a comunidade, e a gente pensar junto um projeto de lei. Mas o que ficou comprovado na reunião é que a secretária Dulce formou um grupo de trabalho para fazer uma formatação do SEDET, uma regularização via decreto, o que, nas palavras do próprio secretário de Negócios Jurídicos, é um absurdo. Então, essa é a situação. A gente tem uma secretária de Negócios Jurídicos que monta um grupo de trabalho, uma secretária da Educação que monta um grupo de trabalho, coloca os servidores para se dedicarem a um trabalho inócuo, que é a edição de um decreto que não tem validade jurídica nenhuma, um decreto ilegal. E, enquanto isso, a insegurança entre os pais, entre os professores e em toda a comunidade que se beneficia do SEDET só aumenta, porque a gente está prestes a um momento de ter atribuição nas escolas, a gente está prestes a um momento que vai definir o impacto orçamentário de tudo isso para a educação no ano que vem, e a secretária não sabe nem quanto custa. Eu questionei ela quanto custou o SEDET em 2024, ela não sabe. Quanto custou em 2020, quanto custará em 2025, ela não sabe. Infelizmente, é uma secretária que não tem o domínio da própria pasta e que, infelizmente, é a pasta mais importante do nosso município, a maior pasta no orçamento desse ano, e que, infelizmente, vem sendo tocada aí a revelia do bom direito, da boa administração pública. E mais do que isso, lá atrás foi apontado, além dessa questão do SEDET, antes mesmo disso, uma questão de toda uma série de cargos ilegais dentro da educação. A gente viu que o artigo 27, que não é utilizado para beneficiar vice-diretores e demais outros do magistério que se afastam das suas funções para exercer funções inerentes ao do magistério, a gente viu que foi utilizado como pretexto esse artigo para criar uma estrutura administrativa paralela que respondia não à administração pública enquanto município, mas sim à secretária Dulce enquanto agente político.
E, através dessa estrutura, ela privilegiou as comadres dela. Foi isso que a gente viu. E depois de muito diálogo, depois de muitas reuniões desagradáveis aqui na Dulce, onde ela trazia, aqui na Câmara, onde a Dulce trazia as suas comadres para nos desrespeitar, para falar bobagem, para ser sem educação, a gente teve que aguentar tudo isso, nada foi feito, enviamos ao Ministério Público, o Ministério Público cobrou a regularização. Várias pessoas caíram dos seus cargos e tiveram novas nomeações com base no que está na lei, para chefia de departamento, chefia de divisão, chefia de setor. Mas, infelizmente, em alguns casos, a Dulce não conseguiu dar um jeitinho. E continuam ilegais a revelia do que está na lei. É o caso, por exemplo, da Silvia Maria Mota, uma servidora que está no departamento de manutenção de maneira ilegal. Não fez readaptação, não fez o processo como a lei manda, e está lá, afastada no artigo 27, recebendo, enquanto nossas crianças não têm dinheiro para sequer fazer a viagem que estava programada com as escolas. É o caso também de mais um desvio de função da Márcia Canaifes, que foi colocada como chefe dentro da educação especial, chefe de divisão ou chefe de setor, mas vem atuando como uma assessora da secretária Dulce, em completo desvio de função ao que está definido na lei como as funções desse cargo, as funções dessa posição na hierarquia dentro da Secretaria Municipal de Educação. Então, a gente lamenta muito que, por exemplo, essas pessoas sejam beneficiadas com funções de confiança, com pagamento de gratificações em cima das funções de confiança, como é o caso da Valéria Guerra Dias, que é chefe de Departamento de Educação Especial, enquanto a gente tem, por exemplo, a carreira do vice-diretor completamente sucateada, desincentivada, e hoje, no nosso município, a gente enfrenta problemas para suprir a demanda por vice-diretores. Um cargo que era para ser um ponto interessante na carreira, uma oportunidade de ascensão, de trazer bagagem aos professores nos cargos de gestão, preparando, assim, esses profissionais para assumirem outros cargos, como suporte na supervisão, assessor técnico-pedagógico, como outras posições importantes para a nossa educação. O que a gente vem vendo é que o professor que dobra, não vale a pena ele assumir um cargo de vice-direção e ajudar uma escola a continuar no caminho do que é certo. Porque salarialmente ele perde. E onde já se viu, gente, a gente criar uma carreira, respeitar o estatuto, de tal forma que a gente não tem pessoas querendo ser vice-diretores no nosso município. Em um município como Assis, que falta secretário de escola, que a gente tem dificuldade nas nossas escolas para cuidar do administrativo, porque a secretaria funciona como se estivesse nos anos 60, tudo no papel. A gente tem toda uma demanda de matrícula escolar, a gente tem toda uma demanda nas escolas que precisa do vice-diretor, e o vice-diretor, como sempre, é sempre preterido em torno desses conchavos políticos que a secretária faz. Então, a gente fica muito triste de ver que, reunião após reunião, nada aparece. O vereador Jonas muito bem pontuou na reunião que faz 2 anos que a gente pede o impacto orçamentário do pagamento do piso, e esse impacto orçamentário não aparece. Essa mesma questão da vice-direção foi apresentado pela secretária em mais de uma oportunidade, que existia um parecer jurídico proibindo que fosse pago qualquer tipo de gratificação da carreira, como sexta parte, quinquênio, progressão acadêmica, e nada disso nunca apareceu. Esse parecer, ao que tudo indica, pelo que ela disse, é uma mentira. É mais um subterfúgio para justamente beneficiar uns em detrimento de outros. E com isso a carreira do magistério em Assis fica prejudicada como um todo. Não é à toa que a gente está perdendo os nossos melhores professores para Cândido Mota, para Tarumã, para cidades da nossa região que pagam melhor, que tratam o professor melhor e que proporcionam, muitas vezes sem ter o estatuto próprio, sem ter o plano de carreira próprio, uma carreira melhor do que na nossa cidade. Porque na nossa cidade parece que o artigo 27 ele ilustra muito bem o que acontece na Secretaria Municipal de Educação. O artigo 27 serve para pagar gratificação para chefe de departamento, serve para pagar gratificação para as comadres. Mas na hora de você afastar o professor no artigo 27 para ele cumprir uma função de vice-direção, por exemplo, não é possível. Então, nessa reunião, foram tamanhos desconhecimentos por parte da secretária e o toma lá da cá de sempre, jogando a culpa na Secretaria de Governo,
desconhecendo muitas informações imprescindíveis. Então, a comissão optou por convocar novamente, para não nessa semana, na outra, a secretária Dulce, o secretário de Negócios Jurídicos, Ricardo Barbosa, assim como a Secretaria de Administração e Governo, Sônia Espera, para que assim a gente possa ter todas essas pastas unidas e que finalmente alguém possa dar as respostas que a Câmara tanto almeja. Porque a secretária Dulce, toda vez que vem na Câmara, não importa com quanto tempo de antecedência tenha chegado o convite com as pautas, ela vem despreparada. Então, a gente espera que com essas informações e com os secretários em mãos, a gente possa ter as respostas que a gente tanto deseja. E aproveito também para estender o convite a todo mundo do magistério que ocupa a função de vice-diretor. É hora da gente discutir tudo isso junto com a Dulce. É hora da gente questionar, olhando olho no olho, por que para as comadres tem gratificação, com base no artigo 27, enquanto para os vice-diretores, nem o pão. Então, é isso que a gente quer saber, é isso que a gente vai continuar fazendo na comissão de orçamento, questionando, apontando, buscando as respostas, que é isso que a população e o magistério de Assis mais precisam. Muito obrigado, presidente. Eu consulto o vereador Edson de Souza. O senhor mantém o uso da palavra? Sim, senhor Sua presidente. inscrição, perdão? Sua Sim. inscrição? Sim. Vereador Fernando Cirque, o senhor mantém sua inscrição? Mantenho, senhor presidente. Perfeito. Os vereadores inscritos para fazer uso da palavra na próxima sessão serão Gerson Alves de Souza e Vanessa de Oliveira Paulo Eugênio. Dando continuidade à sessão, passaremos para a comunicação das lideranças, comissões e frentes parlamentares até às 20 horas, tendo prazo improrrogável de 5 minutos para cada inscrito. Os vereadores já podem fazer sua inscrição pelo terminal. Com a palavra, o vereador Fábio Alex Nunes. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos que estão nos acompanhando pelas diversas mídias sociais, mídias digitais. Que Deus abençoe cada um de vocês, onde você estiver nos ouvindo e também estiver nos assistindo aí através da TV Câmara. Dando continuidade na primeira fala que o vereador Fernando Cirque falou sobre o transporte das crianças que iam para as viagens. A gente fez um requerimento de número 328 de 2024, que requer informações do Poder Executivo com relação ao cancelamento das viagens dos alunos que seriam realizados pela Secretaria Municipal de Educação. Nós fomos lá fazer uma visita e ver o que estava acontecendo, se era a questão dos transportes que estavam quebrados, se era a falta de motorista. E a gente foi ver de perto, até fizemos uma matéria, tá lá na TV Câmara, vocês também podem estar assistindo a matéria lá e também colocamos em nossas redes sociais. E esse requerimento a gente pergunta, né, se procede a informação do cancelamento das viagens que seriam realizadas pelas escolas da rede municipal de ensino. E se positivo, e quantas viagens que foram canceladas e quais motivos por que elas foram canceladas. Mas conversando lá, a gente viu que seriam na faixa de 13 viagens. E cada viagem custaria mais ou menos aí na faixa de R$ 1.000 a R$ 1.200. Viagem que iam para São Paulo, viagem que ia para Bauru. E essas viagens já estavam programadas desde o começo do ano. E as professoras, claro, que falavam para os alunos que iam nessas viagens para que eles estudassem, para que tirassem notas boas, que no final do ano ia ter essa viagem, ia conhecer o zoológico. E a gente recebemos bastante reclamação das mães, recebemos até mensagem das crianças, recebemos aqueles desenhinhos, a criança assim, do lado do leãozinho, que era o sonho dela conhecer o leão. E a gente se debara com essa notícia que seriam canceladas todas as viagens, pelo motivo da falta de dinheiro que o prefeito estaria cortando os gastos para poder entregar aí a máquina zerada. Porque, na verdade, o prefeito está com medo de fazerem com ele o que ele fez com o Ricardo Pinheiro em 2016, que ele catou as contas e colocou nos outdoors da cidade a dívida que o Ricardo Pinheiro tinha deixado na cidade. Então, esse é o medo do Poder Executivo. E nós estamos também recebendo reclamação
dos funcionários públicos que estão tendo as suas horas cortadas. Infelizmente, né, eu falo a todos os funcionários que estão nos assistindo, a gente não tem como forçar o Poder Executivo a pagar essas horas para vocês. E o prefeito ele tem que entender que ele administra até dezembro. Ele ainda é o prefeito da cidade. Não adianta ele querer jogar algumas coisas já na futura prefeita. Até dezembro é o prefeito José Fernandes que administra a cidade. E também recebemos uma denúncia, e a gente vai estar vendo amanhã, em questão à coleta do nosso município, o dinheiro que seria repassado para a Cocassis, não estão repassando esse dinheiro. Mas amanhã a gente já vai estar averiguando tudo isso aí para saber se é verdade. Então, muitas coisas o Poder Executivo está cortando e estão colocando a culpa já em outras pessoas. Isso aí não pode estar acontecendo. Então, o prefeito, ele até dezembro, ele ainda é o prefeito da cidade. A gente entende que tem que cortar os gastos de algumas coisas, mas tem coisas que é necessária, não pode estar cortando os gastos desse jeito, dessa maneira. Mas a gente vai continuar aqui falando, a gente vai continuar cobrando, e algumas obras do nosso município, ela tem que ser terminada pelo prefeito José Fernandes. Algumas obras pode ser que fique ainda para a próxima gestão. Igual a cobertura da feira, que a gente vem cobrando desde 2023, a cobertura da feira. Também temos a questão do segundo lago, que foi feito entre o Jardim Eldorado e o Colinas. E me falaram, parece que estão pedindo lá para que fiquem, né, as lâmpadas ali todas desligadas. Aquilo ali é um risco, é muito perigoso para as mulheres que passam naquele local, fica tudo escuro. Então, eu peço encarecidamente ao Poder Executivo que acenda e deixe aquelas lâmpadas ligadas. Muito obrigado, senhor presidente. Eu acredito que se há corte de gastos é porque houve um mau gerenciamento do recurso público e agora está faltando perna, né? Então, infelizmente, isso acontece. Mas não deveria. Com a palavra, o vereador Luiz Antônio Ramon. Boa noite, senhor presidente. Na pessoa de quem cumprimento os demais vereadores, público que nos assiste aqui do plenário e através da TV Câmara, nos ouve através da Rádio Câmara e demais mídias sociais. Eu uso da tribuna nesse espaço das lideranças, senhor presidente, para me referir a um assunto, me reportar a um assunto já mencionado anteriormente aqui pelo vereador pastor Edinho, quando da sua fala nos 10 minutos. Nós estamos no mês de novembro e a campanha Novembro Azul pela saúde do homem deve ser sempre incentivada. Estudos demonstram que os homens são 50% mais propensos a morrer de câncer do que as mulheres. E, mesmo assim, relutam em fazer um exame preventivo. Esse exame preventivo, o PSA, do inglês Prostate Specific Antigen, é a sigla para antígeno prostático específico, uma proteína produzida pelas células da próstata. O exame de PSA é um exame de sangue que mede a concentração de PSA no organismo e é usado para rastrear o câncer de próstata. O exame de PSA é certamente um teste importante para a detecção do tumor. No entanto, ao contrário do que muitos homens imaginam, ele não descarta a necessidade da realização do exame de toque retal. Este é um dos motivos que muitos homens hesitam e evitam procurar um urologista. Quanto mais cedo descobrir o problema, maiores são as chances de resolvê-lo. Fica a dica. Prevenir é melhor que remediar. Esse ditado, presente em diversas culturas, reflete uma sabedoria popular
que valoriza a antecipação dos problemas para evitar a necessidade de lidar com suas consequências. Sim, prevenir é melhor do que remediar, também no caso do câncer de próstata, pois o diagnóstico precoce é a única forma de garantir a cura da doença. Então, vamos prevenir. Muito obrigado, senhor presidente. Mais alguma inscrição? Fim do expediente. Solicito aos vereadores que, assim que aparecer aí a possibilidade de fazerem o registro de presença, que o façam, por gentileza. Passaremos agora para a pauta da ordem do dia. Eu solicito ao primeiro secretário para que proceda a leitura da pauta da ordem do dia. Sim, senhor presidente. Pauta da ordem do dia da 38ª sessão ordinária em 4 de novembro de 2024. Projeto de lei número 173/2024 do Poder Executivo dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial para os fins que especifica no valor de R$ 13.464,73, junto à unidade orçamentária da Secretaria Municipal de Cultura. Projeto de lei número 79/2024 do Poder Executivo dispõe sobre a denominação da Rua 1 do loteamento residencial Parque Bambu 3, de Rua Antônio Barque, e da outras providências. Projeto de lei número 170/2024 do vereador Luiz Antônio Ramon. Institui o selo Empresa Amiga do Idoso no município de Assis. Departamento Legislativo da Câmara Municipal de Assis, 4 de novembro de 2024. Lido, senhor presidente. Em discussão, o projeto de lei número 173/2024 do Poder Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial para os fins que especifica no valor de R$ 13.464,73, junto à unidade orçamentária da Secretaria Municipal de Cultura. Em discussão? Encerrada a discussão. Em votação. Aberta a votação no painel. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação do projeto, votem sim, e os que forem contrários, votem não. O projeto de lei número 173/2024 do Poder Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial para os fins que especifica no valor de R$ 13.464,73, foi aprovado com 13 votos favoráveis. Perdão, 12 votos favoráveis e a ausência de 2 vereadores. Em discussão, o projeto de lei número 79/2024 do Poder Executivo, que dispõe sobre a denominação da Rua 1 do loteamento residencial Parque Bambu 3, de Rua Antônio Barque, e da outras providências. Em discussão? Encerrada a discussão. Em votação. Aberta a votação no painel. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação do projeto, votem sim, e os que forem contrários, votem não.
Encerrada a votação. O projeto de lei número 79/2024 do Poder Executivo, que dispõe sobre a denominação de Rua 1 do loteamento residencial Parque Bambu 3 de Rua Antônio Barque, foi aprovado por 12 votos favoráveis. Faço menção aqui de 2 ausências. Em discussão, projeto de lei número 170/2024, de autoria do vereador Luiz Antônio Ramão, que institui o selo Empresa Amiga do Idoso no município de Assis. Em discussão. Ramão, faz a inscrição. Já fez? Com a palavra o vereador Luiz Antônio Ramão. Boa noite, senhor presidente. Na pessoa de quem peço vênia para cumprimentar os demais vereadores, o público que nos assiste aqui através do plenário, também através da TV Câmara e nos ouve através da Rádio Câmara e demais mídias sociais. Senhor presidente, esse projeto de lei, por este projeto de lei, fica instituído o selo Empresa Amiga do Idoso para empresas privadas estabelecidas no município de Assis, que desenvolvam atividades em parceria com a sociedade, visando a defesa, o atendimento, a valorização, a inclusão no mercado de trabalho e a concessão de benefícios ao idoso. Consta do parágrafo 1º, consta do parágrafo único do artigo 1º, que as atividades em benefício do idoso, além das contempladas no Estatuto do Idoso, podem ser desenvolvidas nas seguintes áreas: assistência social, educação, saúde, esporte, cultura, meio ambiente, transporte, trabalho e outros. O selo Empresa Amiga do Idoso será concedido em reconhecimento público às ações de responsabilidade social desenvolvidas pelas empresas com o objetivo de valorizar, defender o idoso e lhe conceder benefícios. Para ser habilitado com a concessão deste selo, a empresa deverá se inscrever junto ao órgão competente, apresentando o relatório comprobatório das atividades desenvolvidas em benefício da pessoa idosa. A obtenção do selo proporcionará à empresa o direito ao uso publicitário do título Empresa Amiga do Idoso e da chancela oficial, que poderá ser utilizada na veiculação publicitária que promover, bem como em seus produtos, sob a forma de selo impresso. O selo Empresa Amiga do Idoso, bem como sua utilização na forma disposta no artigo anterior, terá validade de 12 meses, podendo ser renovado por igual período, sempre condicionado à manutenção das iniciativas adotadas pela empresa ou pela criação de novas atividades ou programas que reflitam os objetivos expressos nesta lei. Consta da exposição de motivos, ou seja, a justificativa deste projeto, que o objetivo é incentivar o apoio à população idosa, estimulando empresas sediadas no município de Assis a oferecerem condições de convivência, programas de auxílio ou inclusão do idoso na sociedade e no mercado de trabalho. Tal iniciativa traz inúmeros benefícios à população como um todo, já que, por vezes, a pessoa idosa adoece por ficar à margem da sociedade. Inserir a população idosa no convívio social pode ajudar na manutenção da sua independência emocional, física e mental. Como exemplo, pode-se mencionar uma empresa que cria vagas que tem como público-alvo pessoas idosas, a fim de auxiliar no aprendizado ou no preparo de novos empregados. Pode-se mencionar ainda a utilização dessa mão de obra com cargas horárias alternativas ou até mesmo a elaboração de programas que objetivem auxiliar casas de repouso, instituições ou grupos de apoio a idosos. No ordenamento jurídico brasileiro, a lei que sobressai quanto à proteção dos idosos
é a Lei 10.741, de 2003, conhecida como Estatuto do Idoso. O Estatuto do Idoso determina que pessoas com idade igual ou superior a 60 anos tenham prioridade para os direitos fundamentais, assegurando-lhe oportunidades e facilidades para a preservação de sua saúde física e mental e para o aperfeiçoamento moral, intelectual e social. A Constituição Federal também tem vários regramentos para a proteção aos idosos, e entre eles está o artigo 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhe o direito à vida. O Protocolo de San Salvador, concluído em 17 de novembro de 1988, em El Salvador, é um protocolo adicional à Convenção Americana dos Direitos Humanos em matéria de direitos econômicos, sociais e culturais. Esse protocolo, em seu artigo 117, reforça a ideia de proporcionar ao idoso que desejar oportunidades de trabalho. Com a expectativa de vida aumentando, observa-se que as pessoas idosas devem ser consideradas protagonistas da sociedade brasileira, de modo a terem os seus direitos percebidos, amparados pela legislação e alinhados com as suas necessidades, visando atender o princípio da proteção ao idoso. O presente projeto, ele busca incentivar empresas privadas a tomarem parte, criando e ou financiando ações e programas que busquem melhorar a qualidade de vida do idoso ou a empregarem esta parte da população, permitindo-lhe realizar uma atividade dentro de suas capacidades, retirando-lhe do marasmo. Projetos de lei desta natureza foram propostos e aprovados em Indaiatuba, Guaratinguetá e Presidente Prudente, no estado de São Paulo, São José, Santa Catarina, Pato Branco, no Paraná, João Pessoa, na Paraíba, e Teresina, no Piauí, entre outros. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Fabinho Lerter Verbal. Gostaria de me inscrever e ceder 5 minutos para o vereador dar continuidade ao projeto. Perfeito. Obrigado. Mais uma vez, agradeço a sua deferência sempre diligente aí, vereador Fabinho Lerter Verbal. Muito obrigado. Então, senhores vereadores, diante do exposto, dada a relevância da matéria e o interesse público da qual está revestida, contamos com o apoio dos nobres pares para a aprovação deste projeto de lei. É tudo, senhor presidente. Muito obrigado pela atenção. Continua a discussão do projeto. Encerrada a discussão. Em votação. Aberta a votação no painel. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação do projeto, votem sim, e os que forem contrários, votem não. Encerrada a votação. O projeto de lei número 170/2024, de autoria do vereador Luiz Antônio Ramon, que institui o selo Empresa Amiga do Idoso no município de Assis, foi aprovado com 12 votos favoráveis, e ressaltando aqui a ausência de 2 vereadores. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Luiz Antônio Ramon. Apenas para agradecer os senhores vereadores que entenderam a importância desse projeto, que será agora encaminhado ao Executivo para análise e sancionado. Nós vamos trabalhar para que ele seja colocado em prática, pois esse selo visa criar um ambiente mais inclusivo e solidário, onde a dignidade e o valor das pessoas idosas sejam respeitados e promovidos. É um passo importante para reconhecer e valorizar o potencial e a contribuição das pessoas idosas à sociedade
incentivando um envelhecimento ativo e saudável. Muito obrigado. Eu quero aproveitar e cumprimentar o vereador Ramon pela iniciativa, que mesmo aí em final de mandato, né, está aí propondo projetos que vão intensificar ações que com certeza vão beneficiar a nossa sociedade. Então, parabéns, vereador Ramon. Não havendo mais matéria constante na ordem do dia e não havendo oradores para falar em explicação pessoal, os vereadores da Câmara Municipal de Assis encerram os seus trabalhos. Tenham todos uma boa noite e que tenhamos uma semana abençoada. Informação com responsabilidade você encontra aqui.